Amém? Amém, irmãos? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nosso Deus. Grande é o nosso Senhor e Salvador, irmãos. Ele veio para nos salvar com toda certeza. Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Libertador. E não há outra pessoa, não há outro Deus em quem possamos encontrar tanto amor, tanta graça, tanta misericórdia. Ele restaura o abatido, Ele levanta o trôpego. Esse é o nosso Deus. A Ele damos glória e reverenciamos o Senhor nosso Deus. E louvando ao Senhor, irmãos, continuando neste culto de adoração, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, nas Sagradas Escrituras. Convido todos os irmãos e amigos a abrirem a palavra do Senhor nosso Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6, versos de número 10 até o verso de número 18. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versos de número 10 até o verso de número 18. Todos encontraram? Amém? Acompanhe atentamente a leitura, irmãos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oremos, amados irmãos. Amado Deus, quão maravilhoso Tu és, Senhor. Tua graça é tamanha, Senhor, que revelaste de forma especial a Tua vontade através da palavra das Sagradas Escrituras, Senhor. Quão, Senhor Deus, quão privilegiados nós somos, Senhor, de poder, como irmãos, Senhor, partilhar a Tua palavra, Senhor. Agora, Senhor, pelas Tuas misericórdias, Pai Santo, permite-nos, Senhor Deus, absorver, Senhor Deus, a Tua vontade em nossos corações. Abre nossos corações, abre nosso entendimento, o meu e dos meus irmãos, Senhor, para que juntos, Senhor Deus, possamos crescer como é a Tua vontade, Senhor Deus, e deixarmos de ser, Senhor Deus amados, cristãos que bebem leite para beberem alimento sólido, Senhor. Senhor Deus nos admoesta, Senhor nos ensina, Senhor nos apacenta, Senhor. Faz a Tua vontade, faz o Teu querer e abre, Senhor Deus, nossos ouvidos, mentes e corações para o Teu querer e para cumprir a Tua vontade. Fala conosco, Deus, nessa noite. Fala com o Teu povo. É o que nós Te pedimos e suplicamos no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amados irmãos, era uma noite fria na Europa, no dia 8 de janeiro de 1945. A neve encobria os campos, milhares e milhares de jovens estavam entrincheirados nos dias maus da Primeira Guerra Mundial. Muitos deles com as mãos congeladas, muitos deles passavam as noites dormindo em umidade, nevava intensamente. E naquele dia, um soldado inglês chamado Glenn Schmidt estava de prontidão à beira de uma estrada, próximo de uma ponte, guardando essa ponte. De vigília ali naquele local, sempre atento, a postos, a qualquer coisa que pudesse acontecer.
Subitamente, ele ouviu rajadas de metralhadora. Pá! Ele ouviu um estrondo, um estalo, e o capacete dele voa longe. E ele, muito agoniado, muito atento, muito temeroso pelo que pudesse vir a seguir, ele sai correndo e ele pensa: é melhor que eu pegue de novo o meu capacete. E poucos segundos depois, irmãos, ele consegue sair daquele lugar. E quando ele olha para o capacete, há um furo no capacete. Aquele equipamento de guerra o livrou de uma morte instantânea. Aquele equipamento de guerra, aquela proteção, possibilitou com que ele pudesse resistir naquele dia e, consequentemente, junto aos seus aliados, futuramente conquistasse a vitória sobre o inimigo. Como sabemos, irmãos, toda guerra tem sua consequência: dor, derrota, ferimentos e morte. Por isso o soldado, ele se agarra tão desesperadamente ao seu equipamento, para que não aconteça de que ele venha a morrer, para que não aconteça que ele venha a desfalecer durante uma guerra, e dessa forma, resistindo nos dias maus, resistindo no pior dia, em que por acaso, de repente, um projétil vá contra a sua cabeça, ele consiga sobreviver. E toda guerra, ela requer uma preparação. Toda guerra, ela requer também resistência daquele que a trava, daquele que a combate. E nesse intuito, irmãos, eu gostaria de perguntar para cada um de nós: se nós estivéssemos nessa mesma situação de conflito e de guerra, o quão desesperadamente nós nos apegaríamos aos nossos equipamentos de batalha? O quão desesperadamente nós procuraríamos estar preparados para que no dia da necessidade nós estivéssemos aptos a resistir, a ficar de pé, a combater o bom combate, para que dessa forma nós possamos alcançar a vitória na batalha. Veja bem que nós estamos tratando de uma situação física do nosso mundo real, das guerras que nós travamos e que países travam entre países. Mas nós somos um outro exército, não é, irmãos? Já dizia o Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 10, verso de número 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo. Amados irmãos, nessa ilustração sobre guerra e equipamentos de guerra, nós adentramos nesse assunto da carta de Paulo aos Efésios. Na verdade, irmãos, o assunto geral da carta de Paulo, o assunto geral que Paulo trata nessa carta, é sobre a unidade da igreja cristã. Paulo vai falar primeiramente de como Deus pegou dois povos e dos dois fez um só, tanto judeus quanto gentios. A seguir, Paulo vai falar sobre relacionamento no meio da igreja, entre os irmãos, entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre os irmãos. Esta é, de forma geral, em linhas gerais, o assunto que o apóstolo Paulo trata na carta aos Efésios, aos irmãos da igreja em Éfeso. Mas quando chega no capítulo de número 6, Paulo, já tendo tratado de vários assuntos a esse respeito, ele começa nesse versículo de número 10 com um advérbio de conclusão. Ele fala: finalmente, depois de ter tratado desses assuntos, vamos no demais, nas vossas dúvidas, além dessas que nós já tratamos, Paulo vai falar sobre como o crente, como o povo de Deus, como eu e como você, devemos levar nossa vida diária, estando inseridos no meio de uma sociedade, estando inseridos dentro de uma igreja, e muitas vezes também conosco mesmo,
Porque afinal, irmãos, guerra se trata de conflitos, não é mesmo? E muitas vezes nós travamos conflitos conosco mesmo, conflitos às vezes com nossos irmãos, conflitos com pessoas da nossa sociedade. Talvez aqui a palavra certa não seria conflito, mas relacionamentos. Mas todo relacionamento acarreta um potencial conflito. É interessante ver como Paulo, nós vimos em outras pregações anteriores, em como Paulo, ele muitas vezes, ele faz comparações da vida cristã com outros aspectos da vida natural. Por exemplo, se os irmãos lembrarem, alguns domingos atrás, o nosso pastor falou sobre a vida cristã comparada aos esportes, a como a vida cristã pode ser comparada a um atleta que persegue o seu alvo, a um atleta que persegue o prêmio, a um atleta que ele precisa se desembaraçar para correr a toda velocidade em busca daquilo que lhe está proposto. Não é verdade? E o atleta, ele se tenta desvencilhar de pesos, de tudo aquilo que o atrapalha, botando a mão na frente, tirando da frente, para que ele possa chegar mais rápido possível ao seu destino. E dessa feita, o apóstolo Paulo vai comparar a vida cristã a uma batalha, a uma guerra. E por isso eu comecei essa mensagem fazendo esse relato que foi real, meus irmãos, de um soldado inglês que escapou da morte por causa do seu capacete. E a partir do verso 10, o apóstolo Paulo começa essa comparação da vida cristã com uma vida em que você precisa se preparar e, acima de tudo, buscar de Deus a força e os meios necessários para que nós, como cristãos, possamos no dia a dia conquistar vitórias para a glória do nome do Senhor. Todos nós sabemos, irmãos, que na nossa vida cristã nós travamos diariamente situações em que nós precisamos decidir coisas. O mundo põe sobre nós situações em que nos põe muitas vezes em conflito. E Paulo nos mostra como realmente a vida cristã, ela precisa ser travada como se fosse uma batalha diariamente, uma luta diária. Nós sabemos que muitas vezes essa luta não é fácil. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o seu coração, e Ele sabe muito bem e conhece muito bem as lutas que cada um de nós travamos no nosso dia a dia, não é mesmo, irmãos? Mas o apóstolo Paulo, ele nos diz, irmãos, que essa batalha é uma batalha que o Senhor trava por nós. Veja bem, irmãos, no versículo de número 10, acompanhem comigo, quando o apóstolo fala assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O primeiro conselho do apóstolo Paulo, irmãos, é para que o povo de Deus, é para que você, enquanto servo do Senhor, se fortaleça no Senhor. Repare bem que aqui, irmãos, é uma atitude meio que passiva. Ele diz: sede fortalecidos. O que denota para nós, irmãos, que a força que nos faz vencer as dificuldades não está em nós mesmos, mas há uma fonte na qual nós precisamos procurar esse fortalecimento. O povo de Deus não é um povo orgulhoso que se enche de si mesmo, irmãos, que pensa que ele mesmo, em suas próprias forças, há de conseguir vitórias sobre as dificuldades da vida. Não! O povo de Deus, o servo de Deus, a serva de Deus, tem total consciência de que as vitórias que ele alcança estão no Senhor e vêm do Senhor, e ele é fortalecido no poder do Espírito Santo de Deus. De forma que o servo de Deus e a serva de Deus levanta a voz aos céus e diz: graças a ti, Senhor, porque em ti eu tenho vitória. E é isso mesmo que o apóstolo está nos lembrando, irmãos. Fortaleçam-se, irmãos. Fortaleçam-se em Deus, sabendo que a fonte da força do crente vem do próprio Deus.
O poder de Deus, irmãos, Deus, Criador dos céus e da terra, é que está ao nosso lado. Aquele que vive e reina desde toda a eternidade. Como podemos, irmãos, ousar a pensar que podemos, com a nossa fraqueza, controlar a nossa vida e ter vitória sobre este mundo, senão pelo poder do Filho de Deus, do glorioso Senhor Jesus Cristo? Portanto, antes de qualquer coisa, veja, irmãos, como o apóstolo nos orienta a nos prepararmos para uma batalha. Antes mesmo de ele começar a falar sobre as armaduras de Deus, ele fala: preparai-vos, fortalecei-vos no Senhor e na força do poder de Deus, contra o qual nada pode resistir. Essa é a primeira orientação do apóstolo. Fortaleçamos-nos no Senhor, irmãos. Busquemos no Senhor a força nas nossas lutas do dia a dia. Quando você estiver, irmã, na sua casa, quando você estiver no seu trabalho, cuidando dos seus filhos, cuidando da sua família, ou colaborando no sustento da casa. E você, varão, quando estiver no seu trabalho, às vezes labutando naquele serviço pesado, ou engolindo muita coisa, engolindo a arrogância dos homens, que nós possamos, nessa luta diária, nos fortalecer, irmãos, na força do poder do Senhor. O apóstolo segue no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Antes ainda, irmãos, quanto a essa questão de nos revestirmos, de nos fortalecermos no Senhor, nós podemos seguir, por exemplo, o exemplo de Davi, que nós encontramos no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, 45, quando Davi, confrontado pelo gigante Golias, escarnece de Davi, achando Davi fraco, achando Davi impotente, achando que Davi não conseguiria fazer nada. E Davi responde então ao gigante de Golias. Davi, porém, diz ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Glória a Deus. Davi vai contra o inimigo na força do poder de Deus. E isso que o apóstolo nos exorta, irmãos, fortalecendo-nos no poder do Senhor nosso Deus. Em seguida, o apóstolo ele vai falar, irmãos, duas vezes para nós nos revestirmos. Primeiramente, para nós nos revestirmos da armadura de Deus. E depois, logo em seguida, para nós tomarmos a armadura de Deus. Perdão, irmãos. Então vejam, irmãos, que aqui já começa o anúncio da batalha. Primeiramente, o apóstolo nos orienta a nos prepararmos, nos fortalecendo no poder de Deus. E aí ele já começa a falar da armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Com que propósito, irmãos, que o apóstolo nos exorta a nos revestirmos dessa armadura? Então quer dizer que o Senhor Deus tem meios, o Senhor Deus tem ferramentas, o Senhor Deus proporciona ao seu povo, proporciona a essa igreja, proporciona a você, irmãos, as ferramentas necessárias para essa luta diária, para essa batalha diária. E qual é o propósito, a princípio, dessa primeira vez em que Paulo fala para nos revestirmos? Dessa primeira vez ele fala que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Veja bem que já começa nosso caminhar numa batalha que começamos através da ilustração daquele soldado como uma batalha física. Paulo começa agora a dar a conotação de que nós travamos uma batalha espiritual, a semelhança da guerra. E aqui, como a primeira causa de nos revestirmos dessa armadura,
Paulo nos diz que isso é necessário para que nós possamos ficar firmes contra a cilada do diabo. Então, nessa batalha diária que nós travamos, irmãos, nós somos confrontados com ciladas. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Mas que tipo de ciladas podem então ser essas, irmãos? Vejamos alguns exemplos, amados, bíblicos sobre ciladas e sobre artimanhas que o inimigo travou. Algumas vezes essas ciladas elas podem estar configuradas como um desafio à palavra de Deus. Veja o que a serpente disse para a mulher lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Disse assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Vejam que a serpente já começou mentindo. Já começou mentindo, porque Deus não tinha falado que eles não podiam comer de nenhum fruto do jardim. Ao contrário, Deus tinha falado para Adão e Eva: comam de todos os frutos, exceto de um. A vocês é permitido comer de todas as árvores do jardim, exceto de uma. Pois se dela comerdes, certamente morrerás. Mas a serpente astuta disse o quê? Não foi assim que disse Deus? Não comam de nenhum fruto? Foi a cilada da serpente. Já em Lucas, irmãos, nós vemos o inimigo desafiando a nossa identidade, desafiando a identidade do crente, desafiando a identidade do cristão, como ele tentou fazer com a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 4, no versos de 1 a 3, nós encontramos a narração de quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, nenhum deles teve fome. O diabo lhe disse: se és tu, o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. De certa forma, irmãos, que algumas vezes o inimigo quis lançar dúvidas sobre a identidade, sobre quem era a pessoa de Jesus. E nós sabemos que o nosso Salvador, em nenhuma das artimanhas do inimigo, caiu. Mas ele tentou, assim também como vários reis, como o rei, eu não vou lembrar agora o nome do rei, tentou desfazer a identidade de Daniel, fazendo com que ele comesse das carnes, comesse das iguarias de Babilônia, para que ele perdesse a identidade de judeu. Mas Daniel não perdeu a sua identidade. E hoje em dia, irmãos, no mundo tão repleto de flexibilidades, de verdades relativas, onde o amor é um amor que aceita tudo, onde o amor é um amor que acata tudo, nós também somos chamados a manter a nossa identidade, não esquecendo que Deus também é um Deus de justiça. O mundo tenta nos enganar, irmãos, nesses dias confusos, de confusão, tentando nos fazer acreditar que Deus é um Deus que é de qualquer forma, que aceita tudo, porque Deus é bondade, Deus é amor, e esquecem-se da justiça de Deus. E eu creio que isso está intimamente ligado à nossa identidade, como homens e mulheres de Deus, que creem nas Sagradas Escrituras como sua única regra de fé e de prática, e que sabem que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. E não abrimos mão da palavra do Senhor nosso Deus, em mantermos a nossa identidade como homens e mulheres de Deus, homens e mulheres que têm a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Mas o diabo também, irmãos, tenta distorcer as Sagradas Escrituras, muitas vezes, ou oferecer alternativas tentadoras à nossa obediência a Deus. Isso pode acontecer no nosso dia a dia, irmãos, na nossa luta diária, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa casa.
a palavra de Deus nos afirma que nós, no nosso dia a dia, precisamos estar preparados para resistir às ciladas do inimigo. No entanto, meus amados, ele segue dessa forma, porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades. Veja como o apóstolo, ele nos mostra que o nosso conflito, na verdade, não é contra as coisas materiais desse mundo. Nosso conflito, o conflito do cristão, a batalha que nós travamos diariamente, não é uma batalha que deve ser travada contra as pessoas. Do contrário, irmãos, que harmonia, como nós conseguiríamos harmonizar se a nossa batalha, a nossa luta fosse contra as pessoas que nos machucam, contra as pessoas que não têm empatia por nós? Como faríamos essa harmonia com a outra palavra do Senhor, que fala que devemos amar os nossos inimigos e aqueles que nos perseguem? E isso casa muito bem com esse conceito, irmãos. Casa muito bem, porque a nossa luta diária não é contra este mundo, não é contra o mundo material, não é contra as coisas palpáveis, porque nós não nos guiamos por vista. E quando a palavra de Deus diz que nós não nos guiamos por vista, nos guiamos pelos sinais materiais deste mundo. Porque os nossos olhos estão fitos no mundo, no reino de Deus, nas coisas espirituais. Por isso que o crente, o servo de Deus, a serva de Deus, não espera a recompensa nesta terra, ainda que possa gozar das bênçãos e das dádivas do Senhor, da bênção geral do Senhor nesta terra, a provisão de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus. Porém, irmãos, a nossa recompensa maior e a nossa promessa suprema não está neste mundo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa guerra não é contra as pessoas. Se nos indispomos com elas, devemos estar atentos para as ciladas do inimigo, irmãos. Devemos estar atentos à palavra do Senhor, ao que o Senhor nos orienta. E como pregou muito bem, pregou o irmão Leno na semana passada, estar dispostos a se preciso, e sempre é preciso, perdoarmos e sermos perdoados nesse processo. Faz parte da nossa luta diária. Agora, preste sempre muita atenção, irmãos. Deus não disputa com o inimigo. Nessa batalha diária, ainda que seja dura, de forma nenhuma, Deus disputa o homem com o diabo. Deus é sempre soberano. Deus reina, onipotente. E o diabo não é nada sequer diante do nosso Deus. Sempre tenha atenção nisso. Porque é fácil nesse mundo, irmãos, você encontrar pensamentos dualistas. O que é o pensamento dualista? É quando as pessoas pensam que Deus disputa o coração delas. Deus disputa elas com o diabo. E Deus não disputa ninguém com o diabo, irmãos. Na realidade, nada do que o inimigo faz, ele não faz se não fosse com a permissão do Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Inclusive, quando o inimigo tentou Jacó, ele o fez com a permissão do Senhor nosso Deus. Porque aqueles que são do Senhor e que são eleitos do Senhor, o inimigo não os toca de forma alguma. Esse é o nosso Deus, irmão, soberano, excelso, maravilhoso. De forma que a nossa luta, irmão, é espiritual. Segue o apóstolo no versículo de número 13. Portanto, e veja como mais uma vez o apóstolo vai falar, já falamos da primeira ótica, em que ele fala para nos revestirmos da armadura de Deus,
né, sob a ótica de precisamos nos revestir porque para resistir às ciladas do inimigo, certo? E nessa segunda ótica, no versículo 13, Paulo vai dizer, portanto, tomai a armadura de Deus. E aqui, irmãos, o verbo tomar, ele implica numa atitude ativa do crente. Ele implica numa atitude ativa de cada um de nós. Porque esse verbo no original, ele implica que você tenha que se abaixar e erguer alguma coisa. Seria parecido como algo como levantar, como erguer alguma coisa. E isso nos demonstra uma atitude ativa da nossa parte. Nós precisamos não só saber que a armadura de Deus e as ferramentas de Deus estão disponíveis, como tomar delas na nossa vida diária. Isso nos leva ao quê, irmãos? À prática. A prática. A prática. Não sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus e conhecedores das ferramentas que o Senhor nos proporciona, mas acima de tudo, irmãos, sejamos praticantes, tomando a armadura do Senhor. Como diz o apóstolo, tomai toda a armadura de Deus. E agora com que propósito? Para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Esse Deus é glorioso, né, irmãos? Deus é glorioso. Então nós podemos, irmãos, na força do Senhor, permanecermos inabaláveis, não por nossas próprias forças, como Paulo disse já no versículo de número 10, porque a fonte de todo poder vem de Deus, mas se permanecemos inabaláveis, isso decorre do poder de Deus e uma predisposição em nossos corações de praticarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Se nós agirmos dessa forma, irmãos, seja qual for o dia que venha, os dias maus que nos sobrevenham, o vale da sombra da morte, ainda assim permaneceremos inabaláveis. E não nos orgulhando em nós mesmos, irmãos, não nos orgulhando porque somos bons, não nos orgulhamos porque fizemos obras boas, mas porque sabemos que apesar da nossa fraqueza, apesar da nossa insuficiência, apesar da nossa arrogância muitas vezes, nós nos permanecemos inabaláveis, porque o Senhor tem misericórdia de nós. O apóstolo então, depois de nos exortar a nos prepararmos e a nos fortalecermos e a nos dar as razões pelas quais precisamos tomar essa armadura do Senhor, nosso Deus, ele entra no verso 14, estai, pois, firmes. E firmes, irmãos, é um propósito que não se arreda, é um propósito que não varia. Vamos ser perfeitos nessa firmeza? Talvez não. Mas é a firmeza que não nos afasta do Senhor. É a firmeza que mesmo depois que o dia mal passa, ainda permanecemos com o Senhor. Sabendo que não é por nossa causa, mas porque Ele nos susteve na hora da dificuldade. Mas o Senhor quer ver do nosso coração uma disposição, confirmando em nossos corações a eleição que nos está garantida, buscando de todo o nosso coração, por gratidão, cumprir tudo aquilo que está nos proposto, como tomar a armadura do Senhor nosso Deus. Segue então Paulo descrevendo essa armadura, irmãos, que nos ajuda, essa armadura de Deus, esse ferramental que o Senhor Deus nos proporciona pela sua graça e misericórdia, para que possamos permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Algumas versões vão falar assim, botando o cinturão da verdade. E nós sabemos que no campo de batalha o cinturão era aquela peça que mantinha tudo unido. A espada estava junto ali no cinturão, as coisas estavam presas no cinturão, também prendia um pouco aquela
aquela roupa que tinha por cima para que não atrapalhasse no movimento de batalha. O que nos leva, irmãos, a crer que nesse ponto o apóstolo está falando que sobre a moral do crente, sobre a moral do cristão. A verdade do Senhor também, a verdade do Senhor precisa estar forte em nossa mente, em nossos corações. E vestindo-vos da couraça da justiça. A couraça é aquela peça de metal que ficava aqui protegendo o coração, que de você levar um golpe certeiro e fatal. E a justiça aqui nos leva à justiça em que Deus, Ele trouxe por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade de que a justiça de Deus é cumprida na vida do nosso Salvador e imputada na vida do crente. E essa justiça imputada à vida do crente o leva a proceder como um filho e uma serva de Deus. Calçai também os pés com a preparação do Evangelho da paz. E é interessante ver aqui como no meio de guerra nós precisamos nos calçar com o Evangelho da paz. Em outro texto, a palavra de Deus vai falar que os pés deles eram ligeiros para derramar sangue, né? Mas aqui, ao tratar do povo de Deus, mesmo em comparação de batalha, a palavra de Deus vai falar: calcem vossos pés com as sandálias do Evangelho da paz. Nós temos que estar sempre prontos, irmãos, a levar a mensagem do Evangelho. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Quantos, irmãos, de nós, no nosso dia a dia, muitas vezes não recebemos esses tais de dardos, justamente que querem nos levar às ciladas do inimigo, dizendo que você é feio, você não presta, ou você não merece as coisas de Deus, você não merece estar na casa de Deus, você não é um cristão de verdade. Tudo isso pode ser analisado numa análise pessoal e sincera diante de Deus. Nada disso quer dizer que nós seremos homens e mulheres perfeitos no nosso dia a dia, irmãos. Somos falhos, temos nossos defeitos, temos nossas virtudes, qualidades. E é por isso que é uma batalha, por isso que é uma luta, porque a vida do cristão não é uma vida de perfeição, mas é uma vida de luta diária, buscando a cada dia ser mais parecido com o nosso Senhor, buscando a cada dia, obedecendo mais o Senhor para glorificar o seu nome. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nossa mente precisa estar blindada, irmãos, protegida desses dardos e dessas ciladas do inimigo. O capacete da salvação nos leva a glorificar a Deus pela sua misericórdia e pela sua bondade, sabendo que no Senhor obtemos graça, obtemos misericórdia. Amados, na nossa vida prática, na nossa aplicação diária dessas verdades, que Paulo nos mostra de que a vida diária do cristão é uma batalha, que nós possamos nos apossar, irmãos, não tomando posse, como dizem alguns por aí, né? Mas ter a consciência e a disposição de, no nosso dia a dia, sabermos que o Senhor Deus nos proporciona essas ferramentas e que nós possamos, de todo o coração, utilizá-las no nosso dia a dia. Utilizá-las quando estivermos em casa, utilizarmos quando chegarmos a um ponto de conflito, sabendo que as verdades do Senhor são para nós e podendo glorificar o Senhor, sabendo que o Senhor é o nosso Salvador, o Senhor é o nosso Redentor, que a palavra de Deus é a verdade, que o Senhor é poderoso para salvar o que se perde. Tudo isso, irmãos, fazem parte dessa armadura de Deus. Que nós possamos, irmãos, no nosso dia a dia, louvar ao Senhor e nos prepararmos
para glorificar o nome do nosso Salvador. No dia a dia, no dia mal, obtermos essas vitórias para a glória do nosso Deus e atribuirmos a Ele glória, honra e gratidão, porque o Senhor nos capacita, o Senhor nos prepara, o Senhor nos guarda e nos ama. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos